Eu queria que você fizesse um exercício rápido aqui comigo. Feche os olhos por um segundo e pense na casa do Bob Esponja. Você imaginou um abacaxi, né? Um abacaxi amarelo, gigante, com janelas redondas, plantado no fundo do mar, ao lado da pedra do Patrick e da casa do Lula Molusco. Pronto, essa é a imagem que está gravada na cabeça de todo mundo que cresceu com esse desenho. Agora vamos para a parte estranha. Essa casa que você imaginou, ela não existe mais. Eu sei, parece besteira, mas eu vou te provar nos próximos minutos que o abacaxi do Bob Esponja já foi destruído, derretido, queimado, esmagado, vendido, transformado, apodrecido e até comido tantas vezes que, se você contar uma por uma, dá pra fazer uma linha do tempo inteira. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Porque eu comecei a pesquisar isso achando que ia encontrar 3, talvez 4 destruições, coisa de episódio especial. Só que quando eu cheguei na 7ª eu parei e pensei, isso aqui não tá certo, isso não é normal. Nenhuma casa em nenhum desenho sofreu tanto quanto esse abacaxi sofreu. Então senta aí, porque a história desse pedaço de fruta aqui é mais maluca do que a vida de muito personagem principal por aí. Mas antes de qualquer destruição, a gente precisa saber como esse abacaxi foi parar ali, né? E a série demorou incríveis 6 temporadas para contar isso, no episódio Bob Esponja entrando numa fria. E a origem é mais simples e mais injusta do que você imagina. A gente vê um flashback da Rua da Concha antes do Bob Esponja existir ali. Lá em cima, na superfície, um navio cargueiro estava navegando carregando frutas. E uma dessas frutas, um abacaxi, cai do navio, atravessa a água inteira, afunda até o fundo do mar. E adivinha onde ele aterriza? Em cima do jardim secreto que o Lula Molusco estava construindo. Ele tinha acabado de terminar o jardim, estava regando as flores, tudo arrumadinho, tudo no lugar. Provavelmente o único momento de paz que ele teve na vida inteira. E do nada, um abacaxi gigante despenca do céu e esmaga tudo. Não só o jardim, como também o Lula e o sonho dele. E por ironia do destino, na mesma hora, portas e janelas apareceram na fruta, como se a casa já estivesse pronta para ser habitada. E com a casa pronta para ser habitada, adivinha quem estava passando por ali procurando exatamente um lar para morar? Bob Esponja, que olha para abacaxi recém-caído, acha perfeito e se muda para dentro. E esse aqui eu acho que é o primeiro motivo que o Lula Molusco começou a odiar o Bob Esponja, porque a relação dos dois já não começou muito bem ali. Ele só acordou num dia com um abacaxi no quintal e um vizinho amarelo hiperativo do outro lado da parede. Mas enfim, vamos continuar agora em 1999. A primeira casa do Bob Esponja que a gente vê é também a primeira casa que a gente vê morrer. E o episódio responsável por isso se chama Lar Doce Abacaxi, ainda na primeira temporada. Tudo começa de um jeito bem inocente. Aparece na cidade um bando de lombrigas. Aqueles bichos que parecem cupins gigantes esfomeados, que na dublagem brasileira ganharam esse nome no lugar de nematóides, o original. E essas lombrigas, elas estão com sede. Sede o suficiente para elas decidirem fazer algo que eu nunca vi nenhum animal fazer num desenho animado. Elas bebem o abacaxi. Elas não comem, tá? Elas bebem, de fato. Como se fosse um copo de suco gigante. E em segundos, a casa do Bob Esponja deixa de existir. Resta apenas uma pedrinha minúscula, do tamanho de uma moeda. E aqui já começa um detalhe que ninguém comenta. O Bob Esponja não chora pela casa, ele chora pela memória que tinha ali. Ele pega aquela pedrinha como se fosse uma relíquia e diz que vai guardar para sempre para se lembrar do que viveu. Só que adivinha o que era aquela pedrinha? Era uma semente de abacaxi. E quando a lágrima dele cai em cima dela, ela germina. E nasce ali o abacaxi que a gente conhece como o abacaxi, que vem na sua memória. A casa icônica, a que entrou para a história dos desenhos animados. E um detalhe aqui, por que eles precisavam de uma lágrima como água se eles literalmente moram dentro do oceano? É bizarro, né? Eu não sei. Eu acho que nem o roteirista também sabe. Mas é assim que a sua casa nasce, de uma destruição, de uma semente plantada no chão e de uma gota de tristeza. É bonito? É estranho? Muito. Porque sem ninguém perceber, esse já era o segundo abacaxi da história. E a gente ainda nem chegou no segundo episódio do desenho. Pulando alguns episódios pra frente, a gente cai em O Dia do Contra. E aqui o protagonista da história não é o Bob Esponja, é o Lula Molusco. E o Lula Molusco, como a gente sabe, já tá no limite, cansado, quebrado, e decidiu se mudar daquela rua maldita pra nunca mais ouvir o despertador do seu vizinho amarelo. Ele coloca a casa à venda, chama uma corretora e inventa que aquele dia era o dia do Contra. E ele fez isso pro Bob Esponja e o Patrick agirem o oposto de si mesmos, enquanto a corretora visitava o lugar pra colocar à venda e conseguir vender de fato. É um plano perfeito, que, claro, dá errado, obviamente, porque o Bob Esponja e o Patrick levaram a coisa tão a sério que, na ânsia de ser o oposto, começaram a destruir a própria casa. Quebram coisas, reorganizam tudo, causam o caos completo. Quando o Lula Molusco percebe o tamanho do estrago, ele entra em pânico e faz uma coisa que a gente esquece. Ele literalmente conserta a casa do Bob Esponja inteira sozinho. Tudo isso para a corretora não ver o desastre que estava do lado, né? Mas pensa nisso aqui por um segundo. O Lula Molusco, o personagem mais ranzinza e antissocial daquele desenho, passou um episódio inteiro reformando o abacaxi do vizinho que ele odeia, sozinho com as próprias mãos. E ninguém nunca mais menciona isso, né?
Mas calma, porque essa aqui é só a segunda destruição. A terceira é uma das mais brutais, porque agora não foram as lombrigas, não foi mais uma decoração quebrada, é uma criatura literalmente apocalíptica. O episódio é Sandy, Bob Esponja e a minhoca. E aqui a Fenda do Biquíni inteira tá em pânico, porque uma minhoca touro do Alasca tá vagando pelos arredores da cidade. Pra você ter ideia do tamanho dessa coisa, a Sandy tava procurando essa tal minhoca, e quando ela achou que tinha encontrado, e já era grande o suficiente, depois ela logo descobriu que, na verdade, era só um pedaço dela, era só a língua dela. A criatura de verdade, a minhoca touro, era proporcionalmente maior do que a cidade inteira. E aí vem o momento em que o Patrick tem uma das ideias mais idiotas e geniais da série. Vamos pegar a parte de baixo da Fenda do Biquíni e empurrar para outro lugar. E a cidade inteira concorda, e eles empurram literalmente o solo para fora do caminho que a minhoca estava traçando. E o que acontece com tudo que estava em cima desse, entre aspas, chão? Ele cai no abismo, inclusive a casa do Bob Esponja. E quando o Bob Esponja volta no episódio seguinte, tá lá, casa nova, como se nada tivesse acontecido. A próxima destruição é talvez a mais ridícula da lista, e eu digo isso no melhor sentido possível, tá? É o episódio em que o Sr. Siriguejo desconfia que o Plankton anda muito quietinho demais, não fazia o tipo dele, e ele bola um plano, vai mandar o Bob Esponja e o Patrick pra lá de espiões, mas pra dar uma missão de um jeito profissional, ele coloca as instruções gravadas em um hambúrguer de siri, e como toda boa mensagem secreta de espionagem, esse hambúrguer tá programado pra se autodestruir depois que a mensagem terminar. E adivinha onde os dois estão quando o hambúrguer começa a pitar prestes a se destruir? Dentro da casa do Bob Esponja. E quando a coisa explode, ela não explode pequena, ela explode com fogo, com fumaça, queimando tudo quanto é parede. O abacaxi fica literalmente carbonizado por dentro. E esse detalhe é impressionante, né? O Sr. Siriguejo, o padrão dele, mandou um sanduíche bomba pra residência de um funcionário e nunca pagou pelo prejuízo. Apesar que, né, é o Sr. Siriguejo que a gente tá falando aqui. E o Bob Esponja, depois disso, voltou pro trabalho no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Agora vem uma das destruições mais surreais. E eu acho que essa é a única da lista que não tem nada físico envolvido. É só som mesmo, literalmente. O episódio é a música do Patrick. O Patrick aqui escreve um poema horrível, e manda pra uma gravadora. E essa tal gravadora, sabe-se lá por quê, transforma esse poema dele em uma música. Aí ele recebe essa fita e leva pra ouvir na casa do Bob Esponja. E aqui acontece com uma coisa que eu acho bizarra, mas é canônico, é real. A música é tão ruim, mas tão ruim que o abacaxi começa a derreter, literalmente. As paredes amolecem, a estrutura cede, o Bob Esponja e o Patrick olham pra casa derretendo na frente deles, e a única reação do Bob Esponja é tentar levar essa fita pra rádio, pra Fenda do Biquíni inteira ouvir. A casa dele tá afundando e ele tá pensando em compartilhar a tortura com a cidade. Cara, eu não sei se esse abacaxi voltou ao normal depois de parar a música, ou se foi reconstruído fora da cena. O episódio não mostra. Ele só volta a existir no próximo episódio mesmo. E quando você acha que não tem como ficar mais bizarro, vem o episódio em que o abacaxi vira literalmente um restaurante. Sem ironia aqui, tá? É o episódio em que uma fiscal sanitária, uma chefona super rígida, proíbe a venda dos hambúrgueres de siri na Fenda do Biquíni inteira. O Sr. Siriguejo, desesperado para continuar lucrando, tem a ideia de transformar a casa do Bob Esponja num siri cascudo clandestino. Bob Esponja aceita na hora, obviamente, né? Porque o Bob Esponja aceita qualquer coisa que envolva fritar hambúrguer de siri. E aí a casa dele vira um ponto comercial ilegal. Mesa improvisada, fila de clientes, caixa registradora. O abacaxi virou um cenário de crime gastronômico. E quando o Plankton denuncia tudo pra polícia, é a casa do Bob Esponja que vira alvo da batida policial. Pensa nisso, o personagem mais inocente daquela cidade quase foi preso porque deixou o patrão usar a casa dele para uma atividade ilegal. E ninguém, nem mesmo os outros personagens, nem mesmo o próprio Bob Esponja, trata isso como algo grave. É só mais uma quinta-feira comum na Rua da Concha. Enfim, talvez a destruição mais voluntária da lista e a que mais me deixa pensando seja o episódio em que o Bob Esponja fica rico. Ele e o Patrick estão dando uma volta quando encontram uma pérola enorme, brilhante, deixada por uma ostra ali do lado. Os dois começam a usar ela como uma bola de vôlei, sem fazer ideia do valor daquilo, até que um joalheiro passa, vê a cena e oferece um monte de dinheiro para tirar a, entre aspas, bola da mão deles. E o Bob Esponja aceita, por uma quantia tão absurda que em segundos ele vira o cara mais rico da Fenda do Biquíni, mais rico inclusive que o próprio Sr. Siriguejo. E o que ele faz com esse dinheiro, meus amigos? Vocês se perguntam. Transforma o abacaxi numa mansão, obviamente. No lugar dele aparece uma estrutura imensa, com colunas, salões gigantescos, com candelabro, com mordomo. E para vocês terem noção do tamanho da mudança, até o Bob Esponja mudou de personalidade. Começa a agir como um playboy, falar como um playboy. Ele tirou tudo da casa antiga, TV, o sofá velho, tirou até o Gary, que era praticamente parte da família. Aquela mansão é tecnicamente a casa dele naquele episódio, mas ela não tem nada a ver com quem ele é. E quando o dinheiro acaba, porque sim, ele torra tudo dando dinheiro para os outros, o abacaxi volta, normalmente, como se nada tivesse acontecido também. Mas você fica com aquela sensação esquisita de que por algumas cenas, alguns minutos, o Bob Esponja foi outra pessoa. E além dele mudar, a casa dele também acompanhou essa mudança.
Mas sabe o que é mais estranho? Tem um outro episódio em que a casa dele desaparece de novo, mas dessa vez não foi por causa do dinheiro. É o episódio em que o Lula Molusco convence o Bob Esponja a ser normal. Ele dá esse conselho meio irônico, cansado de tudo que o Bob Esponja estava fazendo, dizendo que existem duas categorias de pessoas, as pessoas normais e ele. E o Bob Esponja leva isso a sério, tá? Tão a sério que no dia seguinte ele aparece num trabalho com um corte de cabelo certinho, todo lambidinho, falando como um adulto entediado e, atenção, morando numa casa nova, retangular, sem graça, e ela tá exatamente onde o abacaxi deveria estar. Ele sumiu, sem explicação, não teve mudança de cena, a gente não viu construção, nada. E quando o Bob Esponja eventualmente voltou a ser ele mesmo, o abacaxi também volta. Como se a casa fizesse meio que parte do humor dele, da personalidade. Como se as duas coisas estivessem ligadas por algum cordão invisível que a gente não vê. Partindo agora para o episódio Visita da Lula, que pra mim é um dos mais esquisitos dessa lista, tá? Nesse episódio, o Bob Esponja desfigura voluntariamente o próprio abacaxi pra fingir que ele é outra coisa. Tudo porque o Lula Molusco se recusa a ir visitar ele. E o Bob, para convencer o vizinho a entrar, transforma o interior do abacaxi numa réplica idêntica, milimétrica da própria casa do Lula Molusco. Imagina o trabalho que deu pra fazer isso aqui, cara. Imagine o nível de carência que você precisa ter pra apagar a estética inteira da própria casa pra agradar um vizinho que abertamente te odeia. E imagina ainda mais o Lula Molusco entrando, vendo aquilo e ficando ainda mais perturbado do que se ele tivesse visto o abacaxi normal. No final do episódio, claro, a casa, entre aspas, volta ao normal, porque ela sempre volta, né? Não tem mudança definitiva ainda. Além desse aqui que a gente tá comentando, existem outros episódios pequenos onde a casa também passa por mudanças. Por exemplo, o episódio em que um hambúrguer de siri gigante engole o abacaxi inteiro, ou a vez em que uma tempestade absurda destrói tudo. Tem também o episódio em que Lula Molusco tenta empurrar a casa pra fora da rua usando um trator, porque não quer que seu vizinho novo conheça o Bob Esponja. E sim, isso aqui aconteceu, se você não se lembra, é o episódio Peixe Novo na Cidade, se eu não me engano. Não dá nem mais pra fazer as contas aqui, a gente já tá se perdendo entre tantas mudanças. Mas calma, porque o desenho não tá nem na metade das temporadas ainda. E aqui a gente chega no golpe final, o episódio que pra mim é o mais doloroso da lista inteira, porque é o único em que a casa não é destruída por ninguém, ela morre sozinha. O episódio é Lar do Cintulho, e a premissa é simples, o abacaxi tá apodrecendo, de velhice, de tempo, de tudo. As paredes começaram a derreter, as estruturas internas afundaram, as portas literalmente derretem na mão do Bob Esponja quando ele tenta abrir. E isso é uma coisa que faz você parar pra pensar. O abacaxi do Bob Esponja, em todas as outras destruições da lista, sempre teve um vilão por trás de tudo, uma lombriga, uma minhoca, um sanduíche bomba, a música do Patrick, mas nesse episódio é só o tempo fazendo o trabalho dele, é a fruta cumprindo o destino natural de toda a fruta. E sim, vamos ser sinceros aqui, é estranho ver isso acontecendo num desenho que normalmente não obedece nenhuma regra de biologia. No episódio, Bob Esponja chama Patrick para ajudar, depois Sandy, depois Lula Molusco, depois o Sr. Siriguejo, e cada um dá um palpite diferente sobre como reformar o lugar. Cada um quer transformar a casa numa coisa que tem a ver com a sua personalidade própria, não com a do Bob Esponja. E no final a casa nova vira um Frankenstein, uma junção de retalhos arquitetônicos de personalidades diferentes que não pertencem a ninguém de fato. E o Bob Esponja, quando vê o resultado final daquilo que ele construiu, que seus amigos ajudaram a construir, finge que gostou, porque ele sempre finge que gosta, porque ele é o cara bonzinho. Mas aí ele descobre que ainda tinha um abacaxi imobiliado em lata, que ele podia ter aberto para resolver sua situação muito antes, mas esqueceu porque, bem, ele é o Bob Esponja. Outra coisa que a gente também precisa falar é sobre o episódio em que Lula Molusco convence o Bob Esponja de que ele é alérgico à própria casa. Esse aqui é um dos mais bizarros da série, tá? Pra ser bem sincero. O Lula Molusco entra escondido no abacaxi e enche a buzina do despertador Bob Esponja com pimenta. Então toda vez que o despertador tocava, o Bob Esponja começava a espirrar. E o Lula Molusco, fingindo preocupação, disse que provavelmente é a sua casa, é o abacaxi, que ele estava ficando alérgico à própria casa. E o pior é que o Bob Esponja acredita. Ele coloca a casa literalmente à venda. E os dois saem procurando casas pelo bairro. Uma banana, uma pimenta, uma pá de coisa absurda. Mas acaba sendo o Lula Molusco que se apaixona por uma casa nova. Uma casa charmosa, com varanda, num bairro chique pra caramba, perfeita pra ele. E o Lula se muda pra lá. Pela primeira vez na vida ele estava feliz morando onde estava morando. Só que essa casa nova, que o Lula Molusco achou perfeita, era na verdade um foguete disfarçado. E quando a, entre aspas, casa decola, sem aviso, ela atravessa o oceano inteiro e cai exatamente em cima da Rua da Concha, em cima da antiga casa do Lula Molusco, que agora estava pertencendo ao Bob Esponja, porque ele estava morando lá, desde que pegou as chaves quando o Lula Molusco se mudou. E aí você se pergunta, ok, cadê o abacaxi? O que aconteceu com ele? Bob Esponja tinha dado pro Patrick, que ele não estava bem usando para morar, porque ele estava comendo tudo aos poucos, mordida por mordida. Exatamente, o melhor amigo do Bob Esponja estava comendo a antiga casa dele como petiscos. É, né? Isso aqui é o tipo de coisa que só faz sentido em Bob Esponja. E se você acha que a história do abacaxi termina com o Patrick mordendo ele como se fosse um petisco de tarde, calma, calma, porque a série foi muito além, muito além. Em material oficial, a gente pôde ver como a casa do Bob Esponja vai estar em 2074. O abacaxi ainda tá lá, na mesma Rua da Concha, no mesmo endereço, mas ele não parece nada com o que a gente conhece. É uma versão futurística, modificada, quase irreconhecível, mas o habitante dela tá lá, do mesmo jeitinho.
E é engraçado porque quando você olha para essa versão comparada com aquele abacaxi simples que caiu do céu em cima do jardim do Lula Molusco lá no começo, você percebe o tamanho da jornada, da fruta mais aleatória do fundo do mar até uma casa futurística que ainda tá de pé, depois de tudo o que aconteceu com ela. E isso é impressionante, ou perturbador também, eu sinceramente não sei decidir. E quando você junta tudo, faz a conta e percebe que esse abacaxi já foi bebido, esmagado, queimado, derretido, vendido, transformado em maçã, transformado em casa normal, transformado igual a casa do Lula Molusco, apodrecido, devorado, usado como restaurante ilegal, atingido por foguete, comido pelo Patrick e empurrado para fora do bairro com um trator, você começa a perceber uma coisa que ninguém comenta sobre Bob Esponja. A verdadeira vítima silenciosa daquela série inteira é uma fruta, o abacaxi, que nunca pediu para estar ali, caiu de um barco por engano e toda vez tem que renascer sem reclamar. E a parte mais bonita, ou mais triste, depende do dia, é que cada uma dessas casas teve memórias dentro. O Gary dormiu em todas, o Patrick invadiu todas, o Lula Molusco reclamou de todas, e a gente, do outro lado da tela, nunca percebeu que estava vendo casas diferentes. Pra gente era sempre o mesmo abacaxi, mas não é, tá? Nunca foi. São pelo menos 9 mudanças, provavelmente mais. E a próxima já tá sendo plantada em algum lugar agora, enquanto a fina do biquíni segue normal, com o despertador do Bob tocando, com o Lula Molusco gritando do outro lado da rua, e com o Patrick lentamente comendo tudo que sobrou da última.